Bom dia, alunos do oitavo ano. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana em isolamento, né? Todos nós aqui. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Continuem em casa, tá? Prestem muita atenção nas recomendações de saúde da OMS, das secretarias de saúde, né? Porque nós ainda estamos enfrentando essa pandemia. Bom, mas aqui nós vamos continuar as aulas de história, tá? Na aula passada nós vimos a Revolução Inglesa. E essa Revolução Inglesa, ela trouxe consequências, e eu falei para vocês que ela ia trazer consequências, né? A Revolução Inglesa, ela trouxe uma vontade da população de ter uma vida um pouco mais igualitária. Porque o absolutismo, como vocês lembram e nós estudamos, ele era bem opressor, ele era dominador. Então surge com a Revolução Inglesa, que foi uma revolução, né, um pouco mais da população, a vontade de ter maior igualdade dentro da sociedade. E aí, tudo isso vai trazer novas ideias para a sociedade, uma nova onda de ideias, uma nova onda de vontades, de pensamento, e tudo isso é chamado de iluminismo. O iluminismo, ele é um conceito muito importante. Vocês vão usar muito esse conceito na história, tá? Para vocês entenderem conteúdo daqui até o final do nono ano, depois lá no ensino médio novamente. O iluminismo, ele é a base da nossa sociedade moderna. É a base dessa sociedade que busca desenvolvimento, que busca procedimentos científicos. Então, prestem muita atenção nessa aula. Vejam, revejam, leiam os textos da apostila, porque o iluminismo, ele é muito importante, tá? Bom, para a gente entender o iluminismo, a gente vai entender o que estava acontecendo, né? A monarquia estava contestada, o antigo regime estava em xeque. Por quê? O governo ele tomava atitudes que deixavam a população extremamente descontente. Primeiro, coisas, né, dentre as muitas coisas, o que mais descontentava a população. A violação de correspondência, então você mandava uma carta, o governo lia a carta antes de você. A censura nas publicações de alguns jornais, e o controle até da vestimenta dos súditos, né? Pra vocês terem noção, tinha isso também. Tem um trecho aqui, né, que fala: em 1533, por exemplo, uma lei inglesa reservava à família real a púrpura e os tecidos em ouro. Só podiam ter seda em suas roupas os gentlemen, que eram os nobres, de maior que 20, de renda anual maior que 20 libras, soma que era muito elevada na época, então era só o alto escalão da nobreza. Já o assalariado que não ganhasse mais que 2 libras por ano não podia usar boné ou camisa importadas. Então, só podia usar a cor púrpura e a cor dourada quem fosse do alto escalão da nobreza. Lembra que eu falei para vocês? Eu já comentei isso em aula com vocês, da cor púrpura, da cor vermelha e do azul, que até a gente fala azul royal, e royal é um termo para real. Né? Na Inglaterra usava-se muita cor púrpura e outros regimes escolhiam outras cores. Na Inglaterra não, na França, perdão. E na França era lei. Se você não fosse do alto escalão da nobreza, você não podia usar a cor púrpura, tá? E se você não ganhasse mais que 2 libras por ano, você também não podia usar boné nem camisa importada. Então, eram umas atitudes assim que soam até absurdas e que vai descontentar a população, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente não tem mais isso, né? Cada um usa a cor roxa onde quiser, usa o azul, usa o que quiser. Mas, enfim, essas práticas absolutistas, né? Tudo isso que o governo colocava, né? A censura, o absolutismo, a dominância da igreja, né? A religião como única crença, tudo isso é associado à escuridão. A escuridão por quê? Porque de acordo com os iluministas, todas essas práticas elas vinham da ignorância do povo. Quando eu digo ignorância, não é no sentido pejorativo da palavra, é da falta de conhecimento. Ignorância é não saber. Então, o povo ele não tinha conhecimento, ele vivia na escuridão. Porque, de acordo com os iluministas, o conhecimento
faz você abrir seus olhos para o mundo. E o conhecimento, então, traz a luz. Então, tudo aquilo que foi vivido na época do absolutismo, que eram todas aquelas proibições que a gente já estudou, a igreja mandando em tudo, para eles era escuridão. Isso foi associado a trevas. Então, foi um momento de trevas da humanidade, tá? Bom, então, quando tudo isso passou, quando veio essa nova onda de pensamento, disse que passamos a viver no século das luzes, pois o ser humano pôde novamente ter clareza nas suas escolhas, porque aquele ser humano que vivia antes, né, no absolutismo, ele não podia, ele não era o dono da sua própria vida. Ele vivia sobre o mando e desmando, agora ele passava a ser o dono da sua própria vida. Então, o que foi esse iluminismo? Esse iluminismo, até no vídeo eu consigo manchar minha camisa de tinta. Até no vídeo não, desculpa. O iluminismo, ele era um termo, né, para mostrar que as pessoas que estavam descontentes com o regime enxergavam esse regime como uma era de escuridão. Então, vivendo fora daquele regime absolutista, eles estavam vivendo nas luzes. Por isso que o termo é iluminismo. O que é esse iluminismo, né? É o ressurgimento, né, de ideias ligadas à ciência, ligadas à razão, ligadas ao antropocentrismo, que vão levar o ser humano a uma sociedade moderna como a gente conhece hoje em dia, né? É o renascimento cultural. Renascimento cultural. Então, o iluminismo é o renascimento. Se vocês lembrarem, a gente já viveu isso, né? Só que aí depois, com as invasões bárbaras, as pessoas voltaram a viver nos feudos, e aí veio toda essa questão monárquica de novo. Por isso que chama renascimento cultural. E vocês lembram que antes das invasões bárbaras, as pessoas viviam nas cidades, né? E aí depois voltou-se à Idade Média, que é essa idade chamada Idade das Trevas. Esse renascimento cultural, ele está ligado, né, à Grécia Antiga, à Roma Antiga, ao período helênico, que a gente chama da Grécia. Por quê? Porque lá nessa Grécia Antiga, na Roma, né, no período helênico, a gente tinha república, a igreja, a religião era separada da política, as pessoas buscavam conhecimento, né? Lembra dos filósofos gregos? Sócrates, Platão, Pitágoras, pais da matemática, da filosofia, da medicina. Então, esse período aqui, grego, romano, né? O período grego que é chamado de helênico, que veio antes do Império Romano, né? Foi um período em que as pessoas buscavam muito conhecimento, buscavam entender as coisas, né? A observação, o método científico. Aí, se a gente pensar, né, numa linha do tempo, a gente teve esse período, aí vieram o Império Romano, as invasões bárbaras, as pessoas foram para o feudo, passaram a viver de novo de acordo com o que a religião mandava, e aí volta, né? Essas ideias de razão, racionalidade, né? Que não é o divino que manda em tudo, como a igreja queria impor, que se a pessoa nasceu pobre, ela pode vir a se tornar rica, tudo isso vem com esse iluminismo. Então, quais são as características desse iluminismo? Primeiro é a razão, né? Razão, porque a razão é o conhecimento. E é só essa razão, esse conhecimento, que poderia tirar o ser humano da ignorância e da opressão. Então, o ser humano que vive oprimido, o ser humano que vive, que obedece um rei, o ser humano que dá a sua comida para um rei, sem esse rei dar nada em troca, né? Ele vive nisso porque ele não tem conhecimento. Então, o iluminismo, ele traz a razão, o conhecimento. Quando você tem conhecimento, você passa a ter uma vida melhor, porque você passa a ser o dono do seu destino, né?
Bom, outra coisa, os iluministas eles falavam que o método científico ele era o que explicava as coisas, que nada era explicado por mágica, que não existia mágica, não existia esse negócio de divino, esse negócio de que as coisas surgem por ordem divina, que tudo tem uma explicação científica. E aí os iluministas, eles buscavam muito esse método científico. O que é o método científico? Vocês já estudaram isso lá em ciências, né? Mas ele é um conjunto de técnicas e procedimentos. Lembra lá de ciência? Técnica, procedimento, observação, essas coisas? Então é um conjunto de técnica e procedimento racional que a gente usa para investigar e explicar o fenômeno de natureza por meio da observação. Essa observação é chamada de experimentação, o empirismo. Então, olha uma palavra importante aí também, né? O empirismo. O que é o empirismo, gente? É você observar. Então, é uma ideia defendida por aqueles pensadores humanistas. Lembra dos pensadores humanistas? Do Renascimento cultural? Esses pensadores humanistas, eles diziam o quê? Que você tinha que observar o fenômeno para você descobrir o que estava acontecendo. Ah, então eu quero entender como é que nascem as moscas, né? Que houve uma época que eles explicavam lá que da teoria da geração espontânea, lembra? Que as moscas nasciam de um pedaço de carne por força divina. Eu quero entender como nascem as moscas. Eu fico lá observando uma mosca. Observo ela botar ovo, observo o ovo eclodir, virar uma larva, observo a larva se transformar numa pupa e virar uma outra mosca. Eu quero entender o crescimento das plantas. Coloco a semente. Observo quantos dias leva para sair o brotinho, quantos dias leva para crescer, quantos dias leva para o fruto nascer. Então, isso é um método científico. E os iluministas, eles falavam muito desse método científico e do empirismo, de você observar para poder entender as coisas. Porque nada era por mágica divina, era por observação, tá? Então, é aquela técnica do método científico, né? Técnica, procedimento, investigação, observação e experimentação. Então, surge aí esse método científico. Bom, o século XVIII, que é o século das luzes, né? É um século que o ser humano ele não vai mais estar submetido às ideias teocêntricas. O que é teocêntrica? De Deus no centro de tudo. Então, o que eles fazem? Eles vão romper com a religião. Uma das primeiras coisas que eles fazem é romper com a religião. Não é a religião que é a lei. Não é a religião que explica o surgimento das coisas. É a ciência. É as técnicas, são os métodos. Então, o rompimento com a religião é uma coisa muito importante nesse período aqui do iluminismo, né? E aí o ser humano, que não estava mais submetido às forças teocêntricas, eles passam a se reunir para discutir ciência, para discutir literatura, para discutir cultura, sociedade, começam a surgir, né, a questão de que todos os seres humanos são iguais, de direito, nessa sociedade que já vinha sido explicitada, né, naquela Revolução Inglesa de igualdade para a população. E aí que surgem, né, as práticas de reunião que a gente conhece como sarau. Esse sarau, a gente está vendo aí uma imagem, né, do salão da Madame Groffen, de Anicet Charles Gabriel Lemonnier, que mostra uma reunião de artistas, de escritores, de cientistas e de filósofos que se reúnem para trocar ideia, né? Quem fazia parte disso? A aristocracia e a alta burguesia parisiense. Porque eram eles os principais descontentes com a monarquia. Porque eles eram ricos, tinham dinheiro, mas não tinham privilégios. Por que não tinham privilégios? Porque não nasceram ricos. E de acordo com a sociedade, né, de acordo com a organização estamental, se você não nasceu rico foi porque Deus não quis. Então, você vai permanecer pobre mesmo que você tenha dinheiro. A burguesia era mais descontente com isso. Pagava altos impostos e não tinha prestígio. E aí eles começam a se reunir para comentar essas coisas.
Surge também, né, nessa época, muitas invenções mesmo, tá? Essas invenções, elas vão, apoiando-se no pensamento iluministas, alguns cientistas que já discordavam da monarquia, eles começam a desenvolver, a pensar, a discordar e começar a explicar alguns fenômenos que explicava-se pelo divino por métodos, né? Por exemplo, as descobertas de Franklin, que inventou o para-raios, o inglês Jenner, que descobriu o processo de vacinação antivaríulica. Lembra da questão de que ficou doente, ia rezar, não tinha muita questão da medicina? A medicina vai poder evoluir também nessa época. Por que aí? Porque agora, com a ciência, a razão, você não ficou doente, eles não entendiam mais o ficou doente por como se fosse uma punição divina. Mas ficou doente porque as doenças existem, vamos tratar as doenças. E aí começam a ter o desenvolvimento de remédios, né? James Watt aprimorou a máquina a vapor. Lavoisier criou o método da nova ciência, a química, né? Que falava de composição do ar, do papel do oxigênio nos fenômenos da combustão. Físicos, né? Inventaram fenômenos elétricos. O aperfeiçoamento de telescópio permitiu descobrir Urano e Saturno. Astrônomos calcularam a distância entre o planeta Terra e a Lua. Franklin provou que os raios são descargas elétricas, né? Que o raio não era uma coisa divina, que o raio era uma descarga elétrica. Conseguiram usar essa descarga elétrica para fazer energia. Então a ciência cresceu muito. Porque daí, como era apoiado, era incentivado que houvessem a investigação, isso vai fazer com que evolua muito a ciência nesse momento. É possível dizer que o iluminismo ele fez parte de um processo de mudança do pensamento científico, da cultura, da sociedade e do cotidiano. É um mundo renascentista, né? Em que a razão, o racional, né? Eles levariam a tolerância, a liberdade e a uma felicidade no mundo. Porque a tolerância e a liberdade levam a uma felicidade. Tolerar outras religiões, liberdade de expressão. E para isso, os iluministas diziam que era preciso que o conhecimento chegasse a todas as pessoas, certo? E para o conhecimento chegar a todas as pessoas precisavam saber ler e escrever. Então, a educação ela passa também a ser uma coisa mais difundida entre as pessoas de baixa renda. E a pretensão, e para você saber ler, você precisa ter acesso ao livro. Aí vocês lembram que os livros eles eram pouco difundidos? Então, dois iluministas, que eram Diderot e D'Alembert, eles pegaram, né, organizaram um livro chamado A Enciclopédia, onde eles pegaram vários escritos desses novos cientistas, vários manuais, vários textos, né, de estudiosos que falavam sobre cultura, manuais de construção de ferramentas, de medicina, de antropologia, que falava de ciência, e eles reuniram isso num livro, como eu já disse, que chamava A Enciclopédia. E aí eles colocaram essa linguagem empregada em verbetes, como se fosse um dicionário, sabe? E aí também eles faziam críticas, né, à religião e tal. E eles foram difundir ao máximo que puderam essa enciclopédia, né? Então eles usaram uma técnica de impressão, né, no qual eles pegavam letras feitas de ferro, organizavam essas letras na forma das palavras, né? E aí isso era impresso em folhas e aí eles conseguiram fazer uma grande quantidade de livros para popularizar as descobertas. Todas essas descobertas que eu falei para vocês, elas precisavam ser popularizadas.
Então, foi isso que eles fizeram, ok? Bom, então foi a aula de hoje, né? Prestem muita atenção, leiam os textos do Iluminismo, tá? Porque o Iluminismo é muito importante, gravem bem que o Iluminismo, né? Foi uma onda de pensamento, de renascimento da razão, da ciência, da cultura, e o abandono da religião como verdade única e do absolutismo como forma única de governar. Bom, agora eu vou passar para vocês as atividades que vocês vão fazer para mim, tá certo? Bom, então vocês vão fazer para mim atividade 1 na 170, teste 1 na 177 e em casa 1 na 179. Mandem foto das atividades. Gente, se não mandar foto da atividade para mim, não tem como eu saber se vocês fizeram, tá? Bom, então é isso, tá? Leiam os textos da apostila e até a próxima aula.